pessoal, como é que vocês estão? Gente, estava morrendo de saudade de vir aqui no canal falar pra vocês, né, esses longos 6 meses aí, né, logo a vinda do Emanuel, que está aqui do meu ladinho, né, está aqui, né, na brincadeira, nos brinquedos, enfim, e gente, vocês sabem como é que é uma vida de mãe, não é fácil, né, a gente tem fases aí, então tem sido pra mim, assim, um aprendizado, né, ainda tá sendo, né, porque cada fase é uma época diferente, é uma coisa diferente, então assim, a gente vai descobrindo sentimentos, vai descobrindo coisas muito além que a gente acha, né, tipo, quando tá na barriga é uma coisa diferente, quando sai é extremamente muito, assim, complexo, então pra nós, assim, começar esse vídeo, né, falando um pouco como é que foi o meu parto, como é que foi aos longos, né, eu cheguei aí com 41 semanas, tá, 41 e 1 dia, por conta que, literalmente, gente, só vou dar uma coisinha aqui pra você entender, porque senão vai ter briga. E assim, gente, não foi fácil, tá? Eu digo assim por experiência minha, no dia que ele foi nascer, né? Porque como eu cheguei com 41 semanas lá, né? Eu fui de manhã cedo, eu tinha ido no hospital com 40 semanas. Eu estava com muita dor, né? Eu achei que era contração, mas não era dor. E eles falaram pra mim, né, que só se estourasse minha bolsa, ou se desse contrações e tal, eles me analisaram e tal, era só dor mesmo. Aí eles me deram medicação, né, e eu acabei vindo pra casa. Mas quando desse 41 semanas, que era no próximo dia, eu poderia voltar pro hospital, né, que eu não poderia passar além disso. E eu fui. Daí foi onde que eles me atenderam, né? Daí eles me atenderam ali no dia 13, né? E ela me falou, né? A médica foi muito compreensiva, assim, eu gostei muito dela, ela é uma médica muito legal, assim, né? Bem nova também. Os enfermeiros foram muito queridos, né? E ela me explicou que eles iriam induzir meu parto, né, com 4 comprimidos, né, eles iriam colocar 4 comprimidos, só que o primeiro comprimido eles colocaram, daí demoraria 4 horas para colocar o outro, daí seriam 4 comprimidos. Se caso não desse dilatação, não desse nada de contração, enfim, eles iriam pro soro, né, então eu fui, né, concordei, ok, né, não tenho o que fazer, né, daí eu falei, perguntei pra ela sobre a cesárea, e ela disse assim, só se fosse cesárea de emergência, né, então eles iriam induzir, se caso não desse a indução, né, ali dos comprimidos, iriam pegar e colocar no soro. E daí, então, fui lá, né, me preparei, né, daí colocaram botaram aqui o acesso, né, que tem que ter um acesso. Aquele acesso é horrível de dor, então dói pouco, tá, gente? Não digo assim, eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente assim, eu tenho muito medo de agulha, né, sou assim, meu Deus do céu. Só que daí depois, né, quando a gente engravida, a gente recebe várias picadas, né, porque a gente tem que fazer exame, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então tem que fazer tem que tomar vacina. Então assim, a gente acaba perdendo um pouco de medo, né, porque no dia quando eu fui botar um acesso ali, eu disse, tá, fazer o que, né, vai lá e tem que botar, né. E daí foi onde que ela botou acesso, daí ela colocou o primeiro comprimido, né, que o comprimido ele é injetado lá né, enfim, e daí, assim, até o segundo comprimido não tava sentindo nada, assim, não senti nada mesmo. O que começou a me dar, depois do segundo, o terceiro, foi as dores.
foi muita dor. Eu senti, sabe? Eu não senti nada de além disso. Aí depois, né, era umas 3 e pouco ali, 4 horas. Ela injetou o segundo comprimido. Daí o terceiro seria só na parte da noite. Daí eles trocam de plantão, né? A partir das 7 horas eles trocam de plantão. Eu acabei ganhando um Novo Hamburgo, não vou expor aqui no hospital, porque literalmente teve uma pessoa imprudente, né? Que foi uma médica, mas eu vou chegar lá. E o que aconteceu? Eu peguei, né? Daí chegou de noite, daí veio a médica ali e tal. Ela falou comigo, perguntou e tal. Injetaram o terceiro comprimido, né? Só que pra mim, o que eu tava sentindo na hora era só dor. Só dor. Tipo, nada além do que dor. Eu não tava sentindo dilatação, não tinha contração. E até achei que aquelas dores eram contrações. Até me perguntei pra médica, né? De madrugada, se o que eu tava sentindo era contração. Ela disse que não, que tava bonito meu MAP, né? Mas não era nada de contração. Daí eu me preocupei um pouco, né? Porque, meu Deus do céu, nada de dilatação, né? Porque, imagina, chegar até 41 semanas eu não tive nada em casa. Eu tive só dor, assim, no finalzinho ali. Porque, literalmente, tava tudo apertando, né, e tal. Então, foi aonde que ela pegou e simplesmente ela falou que não era, né, contração. E acabou. Daí eu fui no banheiro, daí quando eu fui no banheiro, saiu um pedaço do meu tampão. Aí eu perguntei pra ela se era normal, ela disse que sim, que era super normal, que sei e tal. Daí eu disse, tá bom. Daí eu voltei pro quarto. E daí, só que antes de sair meu tampão e tudo, né, como eu tava conversando ali com ela, eu falei que eu não ia aceitar o quarto comprimido, se eu não tava tendo contrações nenhum. Daí eu falei pra ela que eu ia optar na cesárea, porque ela falou assim, se tu injetar o quarto comprimido, ela falou, pode ser que estoure tua bolsa, pode ser que rompa o teu tampão, pode acontecer muitas coisas, sabe? Então, aí eu falei assim, mas agora eu tô sentindo só dor, então, né, eu vou optar na cesárea. Eu falei pra ela, eu não vou querer o quarto comprimido, foi uma decisão minha na hora, né? Eu acredito que nós pacientes, nós mulheres, né, principalmente quando a gente tá ganhando ali, gerando, ainda mais quando a gente tá chegando, a gente chegou no 41 semanas e não veio nada, eu acredito que a gente tem que optar numa cesárea, né? Porque se não tá dando, aí vão forçar ainda, sabe? Então é bem complicado, sabe, essas situações, assim, por mais que seja pelo SUS, eu acho que toda mulher deve optar se não der nada, sabe? Então foi onde que, enfim, né, muitas pessoas têm muitos relatos aí pelo SUS, então eu vim contar a minha versão, né, sobre. E quando eu cheguei no banheiro, que eu falei pra ela, do tampão e tal, ela disse que era normal e tal, eu disse bom. Aí eu peguei, né, voltei pro quarto e fiquei ali, daí esperando até de madrugada, porque ela falou que tinha que esperar o plantão da manhã, porque na madrugada era só cesárea de emergência. Esperei até as 7h30, chegou a primeira médica, que foi uma das médicas mais imprudentes, que foi ali do hospital. Que ela perguntou sobre a paciente do leito 1, que era eu, né, e eu era, tipo, eu tava à frente dali onde que as enfermeiras ficavam e a médica, né? E daí a médica falou pra enfermeira, perguntou o que tinha acontecido e tal, por que eu não tinha optado no quarto comprimido. Daí a enfermeira falou que eu optei na cesárea. Daí ela disse assim, então ela vai esperar porque o meu plantão vai até 7 horas, então ela vai ter o tempo todo pra esperar e tal. Foi isso que ela meio que falou assim por cima, né, que o meu esposo estava junto ali, né, daí ele falou assim, como assim vai ser no tempo dela, né? E daí eu disse, deixa no tempo dela. Eu falei, né, não tem o que fazer, né, porque é o tempo dos médicos, o que eu vou fazer? Vou pegar, vou discutir, vou brigar? Não tem como. E daí eu peguei e fui pro banheiro, porque eu fui pro banheiro, saiu o restante do meu tampão. Daí saiu o restante do meu tampão, né, eu não sabia se era normal, tal, saí com sangue, então eu saí um pouquinho com sangue, daí ela disse que sim, a enfermeira ali me atendeu, ela falou que sim, que era super normal.
isso tá bom. Aí me deu vontade de ir de novo no banheiro. Daí no que eu fui no banheiro, eu sentei, nada, né? Eu tava com vontade de fazer xixi, mas na hora que eu sentei não deu nada. Aí quando eu fui me levantar, puf, estourou minha bolsa. Aí estourou minha bolsa, daí eu falei pra Fernanda, tá saindo um líquido aqui, não para de sair. Eu disse, estourou tua bolsa, agora vai sair bastante líquido. Ela me alcançou uns gases bem grandes e pediu pra me colocar ali e ir pro quarto, que ia ser bastante líquido. Daí começou a esvaziar minha barriga. Aí, no que esvaziou minha barriga, comecei a sentir as contrações, né? Que daí a gente começa a sentir as contrações e começa a vir, né? As dilatações e tal. E daí veio uma segunda médica, daí essa segunda médica, ela falou comigo, né, ela disse sobre a cesárea, que é o que eu queria, daí ela falou os riscos que poderia ter a cesárea. Enfim, eu concordei com ela, né, porque ela disse, como tá mais gordinha e tal, pode ter risco de acabar infeccionando, papapá e tal. Eu disse, não tem problema, não tem o que fazer, né, gente. Aí ela pegou esse disse, tá bom, então a gente vai te preparar pra fazer a cesárea e tal. Daí tinha uma moça que tava ganhando do meu lado, ela teve que atender essa moça e eu fiquei ali. Daí veio uma terceira médica, no que veio a terceira médica, ela foi me analisar, porque a primeira, né, médica, quando ela chegou, tudo, ela não me analisou, ela não falou comigo, ela não fez nada, ela simplesmente foi em todas as macas que tinha ali com as grávidas, mas ela não foi na minha, ela simplesmente saiu ali e nem deu bola pra mim, né? Mas a segunda e a terceira foram muito atenciosas, assim, sabe, no serviço delas. E ela veio me analisar, essa terceira médica, no que vem ela me analisar, ela, né, eu já tava com 3 meses de dilatação, né? E daí ela falou um nome que eu não me lembro muito, mas é um líquido amniótico, um líquido esverdeado, uma coisa assim, ela falou. Que foi onde que ele fez o cocô dentro da placenta, tá, gente? Ele fez o cocô ali e daí teve que ser cesárea de emergência. Então eles me prepararam, né, pra cesárea, ligaram lá pra cima, recém tinha saído uma cesárea, daí eles tinham que higienizar tudo lá em cima, rápido, né, porque foi uma cesárea de emergência. E daí foi onde que eu peguei, né, eu me deitei na maca, daí elas tinham que botar a sonda, né. No que foi preparado a sonda, a enfermeira derrubou um negócio no chão, tinha que buscar, a enfermeira começou a demorar. Aí tinha uma outra enfermeira que tava na frente, que era que sempre tava ali comigo, ali me acalmando. Ela procurou que tem que ser enfermeira, essa enfermeira, ela tem que, não pode fazer esse procedimento, então tinha que ser enfermeira geral, uma coisa assim. Ela foi lá e conversou com uma outra enfermeira, trouxe essa enfermeira, ela preparou a minha sonda, colocou a minha sonda bonitinho. Aí começaram a ligar lá pra cima, né, pra ver se já tava liberado. No momento que liberasse, eu já ia pra cadeira de roda e ia lá pra cima. Aí, né, eu tava sentindo as dores, enquanto isso eu tava sentindo as dores de contrações, né. Daí meu esposo encontrou com essa primeira médica que tava ali na maca, né. Ele falou umas coisas pra ela, né, na cara dela. Por quê? Porque literalmente, se acontecesse alguma coisa comigo ou com meu filho, né, a culpa iria ser dela, né, porque literalmente ela foi bem prudente no que ela fez, né. Ela poderia ter pegado, me atendido, né, falado comigo, né, não, vamos tentar, quarto comprimido e tal, assim, porque pode ser, não, tal, entendeu? Eu poderia ter uma saída nesse furacão todo, né? Porque uma pessoa chegar e não te analisar e não ser uma médica, uma médica que seja prudente no serviço dela, né? Eu acho que foi erro dela mesmo. Então, eu acabei indo lá pra cima, né? A enfermeira me levou, assim, muito rápido, né? Enquanto eu estava sentindo as dores de parto e tal. Fui lá pra cima. Então, como eu tava sentindo as contrações e tal, fui pra maca, né? E no que eu fui pra maca, eles começaram a me preparar ali, né? Injetaram vários líquidos, assim, né? Que tem que ter, né? Antes de fazer a cesárea em si. E eu peguei, ela pediu pra ficar sentada pra injetar acabar injetando o soro, né? O soro não, a anestesia. E o que aconteceu? Não dava anestesia.
como contrair os meus ossos, né, na hora de fazer a anestesia, não pegava ali. Então eu levei mais de no máximo, assim, no máximo eu levei umas 10 anestesias nas minhas costas, que essa anestesista, ela não conseguia colocar. Logo chegou o médico, né, aí o médico perguntou se já dava tudo certo, ela falou que não conseguiu, né, fazer anestesia nas minhas costas. E o que aconteceu? Ela simplesmente, ela pegou e... olha aí, ó. Olha o mocho aí, grande. Acabou que ela não deu a anestesia ali, não deu nada certo. E foi onde que o médico chegou, e no que o médico chegou, acabou pegando e pediu uma de 25 centímetros, uma agulha, né? E aí a enfermeira que tava na minha frente ali, né, ela falou assim, na hora que te der uma contração e passar, tu pega, tu relaxa teus músculos, né, tu tipo relaxar. E aí ele acertou. Aí no que ele acertou, né, eles tiraram o bebê dali, né, claro, chamaram meu esposo, né, meu esposo tava ali perto de mim, daí eles pegaram, abriram minha barriga. É muito emocionante, sabe, gente, quando tu vê aquele primeiro chorinho, né, e tal. Então, assim, eu me emocionei bastante, tava bem anestesiada, assim, mas tava bem sonolenta. Era bem, muito assim, meu Deus do céu, é muito emocionante. E foi onde que eles tiraram ele, né, daí quando eles foram fazer a limpeza lá, eles chamaram o meu esposo pra ir ver ele, né, aí pegaram, né, foram ver ele. Aí ele falou assim, tu quer tirar foto? Daí meu esposo, não, tira foto eu tiro depois, faz o serviço de vocês, né? E daí ele saiu correndo no corredor, né, pra levar ele pra UTI, né, porque como ele tava com um pouco dentro dele, eles tinham medo de ele ter engolido alguma coisa. E daí no corredor ele vomitou e fez cocô. Daí o médico se aliviou. Aí ele falou, agora pode ficar tranquilo, porque deu tudo certo. E daí foi onde que, né, graças a Deus tudo certo ali, né, aí fui pra sala de recuperação, né, fiquei 4 horas lá em recuperação, e depois ele foi lá pra baixo, né, daí ele vem, daí já, né, começa todo aquele procedimento, né, do mamar, aí enfim, né, só que antes de tudo, né, a gente tomou banho, e ele derrubou o controle. Mas eles pegam, né, e fazem tudo isso, sabe, todo esse procedimento. E depois, claro, gente, eu não tenho dúvidas que foi muito bom, assim, o tratamento das enfermeiras, os médicos que estavam lá em cima lá, eles foram muito atenciosos, assim, comigo, sabe, a minha cesárea foi bem bonita, assim. Eu tive somente uma listrinha, assim, não tão grande também. Meu esposo cuidou super da cesárea. Não tive complicações, ficou muito bonito. Então, assim, né, acaba acontecendo alguns relatos, né, que eu também, né, eu não achei que eu ia passar por uma coisa tão assustadora, né, no final ali. Mas Deus cuidou de tudo, Deus cuidou de cada momento, sabe? Eu agradeço a Deus, né? Gratidão por Ele ter cuidado de mim, cuidado do Emanuel, porque, né, acaba, por uma médica, né, acaba dando tanta imprudência, né, erradas, né? Então, é isso, gente. Graças a Deus foi tudo certo depois, né? Daí, enfim, né, minha sogra ficou bastante tempo lá comigo também. Ela saía do serviço, ela se arrumava, eu jantava e ela ficava comigo. A minha cunhada também ficou comigo. A Dinda dele, né, também ficou comigo, né, lá no hospital, né, me cuidando. Então, assim, e é claro, né, me esforcei bastante, né, fui no banheiro, caminhei, foi bem tranquilo, assim, pra mim, em relação à cesárea. E depois daí tu veio pra casa, né, e tem que se cuidar, né, não adianta, né, tipo, tem que se cuidar bastante, sim. Eu não tive meus pés inchados na gravidez, sabe, no final, assim.
Só quando ficava muito calor, algo assim. Mas quando eu ganhei ele, meu pé virou um pão. É tão engraçado que eu não tive meu pé como um pão antes de eu ganhar ele. Mas quando eu vim pra casa, gente do céu, ficou um pãozinho. Então, é isso meu relato aqui, né? De como é que foi o meu parto, né? Como é que foi a minha vida, né? Após, depois, né? Também eu vou trazer pra vocês, né? Como é que tá sendo, assim, esses 6 meses, assim. Mas é isso, gente. Então tá. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. E um beijão.